Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso segundo módulo do mini curso intitulado Princípios de Monitoramento e Avaliação de Qualidade de Águas, nós falaremos sobre os parâmetros químicos de qualidade de água. Como o Eduardo já me apresentou aí, eu sou o Valdeci Pinheiro, né? Eu sou estudante de agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia. Na universidade eu sou monitor da disciplina de Química Aplicada e Química Analítica. Bom, nesse segundo módulo iremos dar uma breve introdução, falar um pouco sobre a Agência Nacional de Águas, da Política Nacional dos Recursos Hídricos, falaremos um pouco do CONAMA e o nosso foco principal, que vem a ser os parâmetros químicos de qualidade de água. Bom, como temos a preocupação com os elementos naturais tem ganhado cada vez mais notoriedade, sobretudo a qualidade dos recursos hídricos. E a gente tem que as utilidades fundamentais dos corpos hídricos possuem parte essencial no progresso econômico de um território, e a água venha a contribuir com as utilidades fundamentais dos moradores de locais menos favorecidos, e muitas pessoas são dependentes da água na própria agricultura, né? Para a produção de alimentos, no uso da irrigação, manutenção de lavouras, na navegação, pelo transporte de pessoas e cargas por meio da navegação, que tem um forte papel na economia mundial. E aí, a partir do progresso industrial de meados do século XIX, com a Revolução Industrial, né, nós tivemos a transformação do estilo de vida da humanidade pelo desenvolvimento tecnológico de máquinas, principalmente para atender às necessidades do mercado têxtil na produção de roupas. E aí vocês podem já ter uma ideia da importância da água para o nosso dia a dia, até mesmo as atividades produtivas. Por exemplo, sabe-se que 70% da superfície terrestre é composta por água. Ela é importante para a vida e diversas outras atividades econômicas. Outro exemplo que a gente pode falar é sobre a quantidade de água que a gente utiliza no dia a dia, mas não percebe. Como, por exemplo, vocês sabiam que uma xícara de café, para consumir uma xícara de café, são necessários 130 litros de água? Ou para fabricar uma calça jeans, são consumidos 10.000 litros de água. Então, todos os organismos vivos, já saindo dos exemplos, possuem água em sua composição. O corpo humano do homem adulto, composto por 65% de água, aproximadamente o da mulher, com cerca de 60%. Bom, falando um pouco sobre a Agência Nacional de Águas, ela foi criada pela Lei 9.984 de 2000. Ela é dedicada a fazer cumprir os objetivos e diretrizes da Lei das Águas do Brasil, sendo vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Ela atua pelas 4 linhas de ações, as 4 principais linhas de ações, que através da regulação do acesso e do uso dos recursos hídricos, faz o monitoramento dos rios,
aplica a Política Nacional dos Recursos Hídricos e faz o planejamento do uso da água. A missão da Agência Nacional de Águas é implementar, e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos, regulando o acesso à água, promovendo o seu uso sustentável em benefício da atual e das futuras gerações. O CONAMA, ele faz a classificação dos corpos de água, ele tem as diretrizes ambientais para o seu enquadramento e recomendação acerca do padrão de qualidade da água. A partir do CONAMA nós temos as metas de qualidade da água para as suas utilizações, os parâmetros químicos que nós falaremos nesse segundo módulo são acidez, alcalinidade, dureza total, cálcio, magnésio e cloreto. E o CONAMA, ele dispõe do valor padrão desses parâmetros que nós citamos aqui somente para cloreto, com o valor de 250 mg por litro de água. Os parâmetros de acidez, alcalinidade, dureza total, cálcio, magnésio e cloreto, só o cloreto, nesse caso, ele tem a determinação diferente dos outros parâmetros. A determinação do cloreto é por espectrofotômetro, né? E a determinação dos outros parâmetros é a determinação é a clássica, né? Mais usual. Então vamos lá, dando início aos parâmetros químicos, falando um pouco de acidez da água. Bom, a acidez, ela representa o teor de dióxido de carbono livre, dos ácidos minerais e sais ácidos, sendo que na hidrólise da água produzem os íons H+. Essa representação do teor de dióxido de carbono livre, ácidos minerais e sais ácidos é representado pelo consumo ou produção de dióxido de carbono pelos organismos fotossintetizadores, que podem ser algas microscópicas, cianobactérias, e pelos fenômenos da respiração. Pode ser a fermentação de todos os organismos presentes na água. E a classificação da acidez das águas podem ser acidez carbônica, mineral e orgânica, sendo conceituada como a capacidade da água de resistir às mudanças do pH causadas pelas bases. É importante a gente entender que a acidez carbônica ela é compreendida como acidez de águas naturais. Já a acidez mineral e orgânica como uma acidez que já vem a ser resultado de resíduos industriais, possíveis resíduos industriais na água. Na determinação desse parâmetro de acidez é por volumetria de neutralização. Volumetria de neutralização é quando ocorre uma reação de neutralização envolvendo uma substância ácida e uma substância básica. E aí nós temos um princípio de titulação, onde é utilizada uma solução numa vidraria chamada buretra de concentração conhecida, que nesse caso vai ser o hidróxido de sódio 0,02 mols por litro.
Enquanto que no Erlenmeyer nós teremos a solução a ser analisada com a nossa amostra de água, que é o analito. E é utilizado o indicador colorimétrico fenolftaleína, que vai nos indicar o ponto final da nossa titulação. Esse parâmetro ele vem a ser fundamental na determinação da acidez, que é devido à sua variação brusca poder indicar lançamento de alguns resíduos industriais nesse recurso natural que é o recurso hídrico. Para Goraieb, nas águas da região amazônica, a acidez parece ser uma característica natural e aparentemente não influencia na qualidade da água. Então vamos lá falar sobre o parâmetro de alcalinidade. Bom, alcalinidade é a medida total das substâncias presentes em meio aquático, capazes de neutralizar ácidos sem mudanças significativas no pH. A gente tem esse gráfico, né, que mostra as formas da alcalinidade, como vem a ser, vocês vão entender aqui. Normalmente a alcalinidade é identificada sob a forma de alcalinidade de bicarbonato. Ele vai e começa a iniciar aqui, ele fala aqui 4,4 até 8,3. Nós temos a queda da forma de carbonatos, né? Na forma de CO2, gás carbônico, né? A partir da queda deles, nós temos o aumento da forma do bicarbonato. E aí, a partir da queda da alcalinidade em bicarbonato, nós temos o aumento da forma de carbonato. Tudo isso em porcentagem e em função do pH. Em águas naturais, raramente é igual a 7, né, o valor do pH. Segundo o Kahneman, número 357 de 2005, a alcalinidade não tem valores máximos, que é um valor padrão para esse parâmetro. Porém, ele é fundamental na preservação de ambientes aquáticos, que é relacionado diretamente ao grau de decomposição da matéria orgânica e a consequente liberação de CO2. Também é determinada por titulação de neutralização em ácido-base. Nesse caso, nós temos que na bureta a solução titulante é o ácido sulfúrico com concentração conhecida de 0,01 mols por litro. Nós temos aqui no analito a nossa amostrinha a ser analisada. Também é utilizado o indicador fenolftaleína para nos indicar o ponto final dessa reação. Bom, esse artigo intitulado Diagnóstico da Qualidade da Água do Rio Paraopebas, do autor Siqueira e colaborador, nos mostra o parâmetro de alcalinidade e de acidez analisados em seu trabalho, onde ele faz uma correlação entre os valores avaliados em seu trabalho. Vocês percebem que a alcalinidade
tem uma maior correlação com 13%, o seu valor de R quadrado comparado ao de acidez, já é menor. Nesse trabalho intitulado Qualidade Físico-Química das Águas para Abastecimento Humano no município de Manhumirim, em Minas Gerais, da autora Milena Souza Viana, nós temos a relação entre acidez e alcalinidade em 12 pontos de coleta. Vocês percebem que no ponto 7, a alcalinidade total, esses valores estão em miligramas de carbonato de cálcio. Esse valor de alcalinidade está maior comparado aos outros pontos. E em todos os pontos é perceptível que o valor da alcalinidade está maior que o da acidez. No caso da acidez, nós percebemos que o maior valor nesse trabalho foi no ponto de coleta 5, com o valor de 3,42. Então vamos falar de dureza total. É um parâmetro de denominação genérica dada a soma das concentrações de íons polivalentes presentes na água. E esses íons são cátions frequentemente associados à dureza, que são cálcio, magnésio, em maior escala. Em menor escala nós já temos ferro, manganês, estrôncio e alumínio. Aqui no nosso país, só há limite para a dureza em água destinada ao consumo humano, que é um valor máximo estabelecido pela portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011, sendo esse valor máximo de 500 miligramas, corroborado por Fernandes e colaboradores. Nós temos essa imagem ilustrativa do que seria mais ou menos água mole e o que seria água dura, né? Muitas vezes fica essa discussão do pessoal, o que é água mole, o que é água dura? E aí a gente já tem essa ideia de que está associada à dureza total, parâmetro químico dureza total. Esse é um parâmetro que é expresso em miligramas por litro. E o equivalente em carbonato de cálcio. Pode ser classificado em mole ou branda, quando o valor está abaixo de 50 mg por litro de carbonato de cálcio. Moderada é entre 50 e 150 mg por litro e dura entre 150 e 300 mg por litro. E muito dura quando esse valor está acima de 300. Então eu vou falar de um cátion que está associado à dureza, né? Que é o cálcio. O cálcio, ele é um dos cátions, como eu já falei, mais associados à dureza. Ele é o nutriente essencial para as plantas e confere a dureza da água. Como assim ele é o nutriente essencial às plantas? No solo ele é muito requerido como um cátion trocável, né? Ele atua, no caso da planta, ele atua na estrutura da planta, ele compõe a parede celular, ele tem uma participação muito importante na germinação do grão de pólen e no crescimento do tubo polínico. A concentração média do cátion cálcio em diferentes rios e lagos é de 13 mg por litro,
Aí a gente já tem esses valores em alguns continentes, né? A África, nas Américas, 20 miligramas, 22 miligramas na Ásia, 20 miligramas na Europa, 45 miligramas e na Oceania 8 miligramas por litro. A gente tem esse gráfico de valores de cálcio e magnésio em função da dureza. Percebe-se que cálcio ele tem uma maior correlação em relação aos valores analisados comparado ao magnésio, que apresenta uma correlação menor. Vocês podem ver, né, que é muito difícil ver algum valor de magnésio acima de cálcio. São raros os momentos, né? Mas a gente ainda consegue perceber. E quando isso acontece, olha o valor da dureza. Por exemplo, aqui, ó, dureza 80 miligramas por litro. E aqui nós temos que o valor de magnésio está um pouquinho acima do valor de cálcio. Então percebe-se que são raros esses momentos. Nessa relação cálcio e magnésio, normalmente o cálcio está com os valores acima, né, dos valores de magnésio, influenciando muito mais na dureza. Mas com certeza há momentos em que magnésio está acima, como vocês podem ver aqui. Em certas águas amazônicas pode ser muito escasso, né, esse parâmetro, variando entre 1 a 4 miligramas. Então nós temos que esse valor ele varia entre 1 a 4 miligramas por litro. São valores baixos dificilmente encontrados em outras regiões da Terra. As concentrações de cálcio correspondem ao período chuvoso, o que concorda com Scioli, que diz que o cálcio geralmente diminui com o aumento das chuvas. A gente tem essa imagem aí, né, com o equilíbrio envolvido na dissolução do gás carbônico até a formação do carbonato de cálcio, do sedimento carbonato de cálcio. Então vamos lá falar do parâmetro de magnésio. É um parâmetro essencial, pois participa de centros de reações da fotossíntese, como com a participação na formação da molécula de clorofila, sendo o átomo central dessa molécula, juntamente com o cálcio, determina a dureza da água, como já foi falado, né? Que é um indicador relacionado à potabilidade da água. Então nós temos aquele gráfico de novo, já com o foco nos valores de magnésio, né? Nós temos que esse percentual, no caso do cálcio, como eu falei lá, cálcio, eles são valores que não se diferenciam tanto. A gente tem que 80% do valor de R quadrado comparado ao de magnésio, que estão mais próximos da linha de regressão. Cálcio, né? Magnésio estão com um valor de aproximadamente 70%. Então, nós temos que os valores de magnésio se concentram aqui, de 10 a 60, nesse gráfico, né? 10 a 60 miligramas por litro de dureza. A mesma coisa para o cálcio, né? Só que na relação dos parâmetros, cálcio está em maior quantidade. Então,
Tanto a concentração de magnésio quanto a de cálcio indicam que a dureza pode estar associada diretamente à destruição de matas ciliares. Quando nós chegamos em locais assim, sem mata ciliar, protegendo, a associação automática é que a dureza, a concentração de magnésio e a de cálcio podem estar relacionados à destruição dessas matas ciliares. Também pode estar associada diretamente com problemas de assoreamento e erosão das margens de rios causados de despejo de esgoto sanitário no corpo hídrico. Aqui nós já temos um gráfico da dureza em função do pH. Olha a dureza total, está ali entre 7.800 e 5.800. Olha o valor de magnésio, está entre 6.800 e 4.800, e olha o valor de cálcio, está ali entre 800 miligramas por litro. Nesse artigo intitulado Caracterização de parâmetros de qualidade da água na área pontuária de Barcarena, do autor Albarrócio Aguilar Piratoba e colaboradores, nós temos a avaliação em um período menos chuvoso, em 4 pontos, onde a dureza, nesse período menos chuvoso, a dureza ficou entre 16 e 17,52 ali. Chuvoso, esses valores de dureza ficaram abaixo nesse artigo avaliado. Cloreto, parâmetro de cloreto. É um ânion inorgânico, né, mais comum encontrado em águas e efluentes. É uma medida de salinidade também, né, das águas, muito utilizado, é um parâmetro muito utilizado como indicador de contaminação por efluente sanitário. De acordo com a resolução do CONAMA 357 de 2005, como eu falei lá no início da apresentação dos parâmetros químicos, é um parâmetro, é o único parâmetro desses químicos que nós estamos falando até aqui que tem um valor máximo direcionado pelo CONAMA, que é de 250 miligramas por litro. Esse parâmetro está presente em quantidades inferiores a 100 miligramas por litro em águas subterrâneas e forma compostos muito solúveis. Isso significa que teores anômalos são indicadores de contaminação por água do mar, por aterros sanitários e esgotos domésticos e industriais. Nesse artigo da Revista Brasileira de Geografia intitulado Caracterização Físico-Química e Quimiométrica das águas subterrâneas dos aquíferos, pirabas e barreiras em municípios no estado do Pará, nós temos a avaliação do cloreto, né, em 4 municípios: a Benevides, Abaetetuba, Barcarena e Capanema, perdão. Percebe-se que no município de Capanema, comparado aos outros 3 municípios, o valor está estatisticamente diferente, né? Com 60,13, com o valor de 60,13. Então,
Já no fim da nossa apresentação, né, fiquemos com essa frase do Guimarães Rosa, que a água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, só tem valor quando acaba. Para as dúvidas. Vamos e obrigado pela atenção.